O cerimonialista do casamento do irmão do meu marido ligou. Seu marido cancelou o seu convite, mas pediu para mantermos o sinal de R$40 mil que você pagou. Cancelar o casamento inteiro? Perguntei com um sobressalto. Ela pareceu chocada. Mas, senhora, a senhora não é a noiva. Não, mas eu sou a proprietária do espaço de eventos, da empresa de buffet e da rede de hotéis que eles reservaram para os convidados. Estou ligando para confirmar os detalhes finais do casamento dos Costa Rezende, senhora Lacerda. A voz da prestadora de serviços carregava o profissionalismo de rotina que se despedaçaria em minutos. No entanto, recebemos algumas instruções conflitantes de seu marido ontem. Ele indicou que a senhora não compareceria mais, mas que os arranjos financeiros deveriam permanecer inalterados. Senti a mão apertar o telefone enquanto as implicações se tornavam claras. Scott tinha me removido sistematicamente da celebração do casamento de Frank, enquanto garantia que o meu financiamento de R$40 mil permanecesse intacto. A audácia de manter o meu dinheiro enquanto apagava a minha presença revelava uma traição calculada que ia muito além de um simples drama familiar. Consegui manter a voz firme, mantendo a compostura profissional que me serviu durante 15 anos, construindo a hospitalidade Lacerda do nada para um império no Sudeste. A senhora poderia esclarecer exatamente a quais arranjos financeiros o meu marido se referiu? Antes de continuarmos, quero agradecer por se juntar a mim para compartilhar histórias sobre como encontrar sua voz quando outros subestimam seu valor. Se você acredita que a força silenciosa merece reconhecimento e respeito, por favor, considere assinar o canal. É gratuito e nos ajuda a alcançar mais mulheres que precisam ouvir esta mensagem. Agora, vamos ver o que acontece. O desconforto da prestadora de serviços se tornou palpável através da linha telefônica. Bem, senhora Lacerda, ele mencionou especificamente o sinal de R$40 mil que a senhora forneceu para a locação do espaço, o buffet e as acomodações do hotel. Ele nos garantiu que, apesar das mudanças na lista de convidados, esses fundos deveriam permanecer alocados conforme o planejado originalmente. Coloquei o telefone no viva voz e me recostei na minha cadeira de couro, olhando para o horizonte de São Paulo que se estendia além das janelas do meu escritório de canto, 32 andares abaixo. A cidade zumbia com o trânsito da manhã, enquanto o meu mundo se reorganizava em torno dessa nova compreensão do meu casamento. Scott tinha orquestrado a minha exclusão enquanto mantinha acesso ao meu talão de cheques, com a eficiência casual de um homem que via sua esposa como um recurso renovável em vez de um ser humano. Os relatórios trimestrais espalhados pela minha mesa de jacarandá de repente pareciam evidências em um caso que eu vinha construindo inconscientemente por anos. Os últimos números da Lacerda Hospitalidade mostravam fluxos de receita que excediam a maioria das empresas de grande porte, margens de lucro que invejavam investidores veteranos e um portfólio que abrangia 4 estados. Ainda assim, o homem com quem eu dividia a cama por 15 anos ainda me apresentava em eventos sociais como a minha esposa, que ajuda com alguns detalhes de eventos. Senhora Lacerda, a senhora ainda está aí? A voz da prestadora de serviços carregava uma preocupação genuína. Quero enfatizar que esta situação parece altamente irregular para a nossa equipe. Nunca encontramos um cenário em que o principal contribuinte financeiro fosse excluído de um evento enquanto o seu financiamento permanecia. Obrigada por me trazer isso à atenção. Eu respondi, meu tom carregando essa autoridade que negociou aquisições hostis e contratos impossíveis. Eu vou resolver este assunto diretamente com o meu marido. Após encerrar a ligação, permaneci sentada no meu escritório, cercada por evidências tangíveis de conquistas que a família de Scott nunca se preocupou em entender. O jogo de café de porcelana que eu havia comprado para comemorar a aquisição do meu 10º espaço de eventos brilhava na luz da manhã. Obras de arte original da Serra da Mantiqueira, valendo mais do que o salário anual da maioria das pessoas, decoravam paredes que testemunharam chamadas que moldaram a indústria hoteleira em múltiplos estados. A minha assistente havia organizado a agenda de hoje em torno de 3 reuniões de aquisição que expandiriam a influência da Lacerda Hospitalidade para o Rio de Janeiro. Esses acordos representavam meses de planejamento estratégico, análise financeira e construção de relacionamentos,
que Scott desconsiderava como as pequenas atividades de networking de Teresa. A ironia nunca me escapou de que meus funcionários, concorrentes e colegas de indústria me tratavam com um respeito profissional que minha própria família nunca demonstrou. Lembrei-me do jantar em família há 3 semanas, onde essa traição havia sido semeada. Frank havia anunciado o noivado com Sarah com uma alegria óbvia, temperada por ansiedade financeira. A conversa ao redor da nossa mesa de jantar se desenrolou com uma previsibilidade dolorosa, enquanto os parentes de Scott calculavam a impossibilidade de arcar com o casamento dos sonhos deles. Frank ganha um dinheiro decente como arquiteto, explicou Teresa com lágrimas. Mas com os empréstimos estudantis da Sarah e as prestações do apartamento, não sobra nada para uma celebração adequada. Ela merece mais do que uma cerimônia no cartório, mas estamos pensando em talvez 5.000 no total, se sacrificarmos todo o resto. Eu ouvi em silêncio enquanto eles discutiam estratégias de orçamento criativas que teriam sido desnecessárias se alguém tivesse se preocupado em entender a magnitude do meu sucesso nos negócios. Despedida de solteiro em uma churrascaria em vez de um fim de semana em um resort. Vestido de noiva de uma loja de departamento em vez de uma boutique de noivas. Recepção de casamento em um salão comunitário com cadeiras de plástico e pratos de papel. Scott havia participado dessas discussões com a preocupação solidária de um irmão atencioso, ocasionalmente olhando para mim com um olhar de expectativa que presumia que eu poderia contribuir com uma modesta assistência através das minhas conexões na indústria. Suas suposições nunca se estenderam a reconhecer que eu poderia resolver todo o dilema financeiro deles com um cheque que representava menos de 2 dias de receita da Lacerda Hospitalidade. A conversa continuou por mais de 1 hora, enquanto eu calculava o custo de dar a Frank e Sarah tudo o que eles tinham sonhado. O espaço mirante das pedras para a cerimônia, com suas vistas panorâmicas da serra e seus impecáveis padrões de serviço. O buffet Cachoeira Dourada para um jantar de recepção que criaria memórias que durariam décadas. O Resort Floresta Verde para os convidados de fora da cidade, fornecendo acomodações de luxo que fariam todos se sentirem genuinamente mimados. R$40.000 no total, menos do que eu havia gasto com a decoração da nossa sala de estar, uma soma que transformaria a celebração modesta deles em uma experiência digna do amor que eles compartilhavam. Quando Teresa me abordou em particular após o jantar, com o rosto cheio de lágrimas enquanto ela perguntava se eu conhecia prestadores de serviços que poderiam doar seus serviços para a família, eu tomei a decisão que, em última análise, exporia a verdadeira natureza dos meus relacionamentos. Eu escrevi o cheque naquela mesma noite, pedindo apenas que a minha contribuição permanecesse anônima, porque eu acreditava que os melhores presentes eram aqueles dados sem a expectativa de reconhecimento ou gratidão. Eu posso arcar com todo o custo do casamento, eu disse a ela discretamente na nossa cozinha, enquanto Scott assistia à televisão na sala adjacente. Mas eu quero que isso fique entre nós. Frank e Sarah devem aproveitar o dia deles sem se sentirem em dívida com os membros da família. O alívio de Teresa foi avassalador e genuíno. Ela me abraçou com uma gratidão desesperada, tratando-me como uma oração atendida, em vez de reconhecer a natureza rotineira dessa generosidade para alguém com os meus recursos. Nenhuma de nós poderia ter antecipado que esse momento de solidariedade familiar acabaria se tornando a base para uma traição sistemática. Agora, sentada no meu escritório, enquanto processava a maneira casual como Scott desconsiderou nossos votos de casamento, eu entendi que a minha generosidade anônima havia criado a oportunidade perfeita para a exploração. Ao manter a minha contribuição em segredo, eu tinha permitido que Scott me apagasse da celebração, enquanto preservava o acesso aos benefícios que eu havia fornecido. O meu desejo de dar sem reconhecimento tinha sido transformado em uma arma para a minha própria humilhação. O sol da manhã subiu mais alto além das minhas janelas, projetando sombras nítidas sobre relatórios financeiros que documentavam a contínua expansão da Lacerda Hospitalidade para novos mercados. Em poucas horas, a minha assistente anunciaria ligações adicionais que completariam a minha compreensão de quão completamente a minha própria família havia traído a mulher cujo sucesso financiava os estilos de vida confortáveis deles. Mas por este momento, eu sentei em silêncio no império que eu havia construído.
finalmente compreendendo que o poder real sussurra enquanto a sua insegurança grita, e que eu havia sussurrado por tempo demais, enquanto outros gritavam sobre conquistas que eles nunca poderiam igualar ou sequer compreender propriamente. O interfone da minha assistente tocou novamente antes que eu pudesse processar completamente a revelação da prestadora de serviços. Senhora Lacerda, a senhora Diana do cerimonial Flor do Cerrado está na linha. Ela mencionou que era urgente, em relação ao evento dos Costa Rezende. O momento enviou um arrepio pela minha espinha. 2 ligações em 10 minutos sobre o mesmo casamento só podiam significar que uma catástrofe estava se desenrolando em tempo real. Pressionei o botão que piscava com dedos que haviam começado a tremer apesar dos meus esforços para manter o controle profissional. Teresa Lacerda falando. Senhora Lacerda, obrigada por atender a minha ligação. A voz de Diana carregava a atenção particular que os cerimonialistas de casamento desenvolvem ao lidar com desastres familiares. Eu me encontro em uma situação extremamente delicada que requer a sua atenção imediata. Recebemos algumas instruções bastante conflitantes ontem a respeito do seu envolvimento na celebração dos Costa Rezende. A palavra envolvimento foi dita com precisão cirúrgica. Não presença ou participação, mas envolvimento, como se a minha conexão com o casamento de Frank tivesse se tornado algo problemático que exigia gerenciamento em vez de celebração. Que tipo de instruções conflitantes? Eu perguntei, embora uma parte de mim já entendesse para onde essa conversa estava indo. O seu marido entrou em contato com o nosso escritório pessoalmente na tarde de ontem. Ele solicitou que nós removêssemos o seu nome de todas as listas de convidados, mapas de assentos e anúncios formais. No entanto, ele foi muito específico em manter todos os arranjos financeiros existentes exatamente como originalmente estabelecidos. Os eufemismos profissionais não podiam disfarçar a clareza brutal do que Scott havia orquestrado. Ele havia me apagado sistematicamente do casamento do irmão, enquanto garantia que o meu financiamento de R$40 mil permanecesse intocado. A natureza calculada dessa traição a tornou infinitamente mais devastadora do que qualquer ato impulsivo de raiva poderia ter sido. Ele também forneceu informações de contato alternativas para todas as futuras comunicações sobre o casamento. Diana continuou, o desconforto dela se tornando mais aparente a cada palavra. Nós fomos instruídos a direcionar toda a coordenação com os fornecedores para o da senhora Teresa Lacerda, em vez da senhora. A partir de agora, a cunhada de Scott seria a principal contato para um evento que eu havia financiado inteiramente. O simbolismo era perfeito em sua crueldade. Eu pagaria pelo casamento de Frank enquanto era substituída por outra Teresa, como se eu fosse uma peça intercambiável em uma engrenagem familiar que poderia ser trocada sem afetar a funcionalidade. Senhora Lacerda, eu quero ser completamente transparente com a senhora, disse Diana, a máscara profissional dela escorregando ligeiramente. Em 15 anos de cerimonial, eu nunca encontrei uma situação em que o principal contribuinte financeiro fosse excluído de um evento enquanto o financiamento fosse retido. A nossa equipe inteira se sente desconfortável em prosseguir sob essas circunstâncias sem o seu consentimento explícito. Até mesmo estranhos reconheceram a falência ética do que o meu próprio marido havia planejado. Os prestadores de serviços de casamento entendiam limites que Scott aparentemente considerava irrelevantes quando aplicados à dignidade e aos recursos financeiros da sua esposa. Antes que eu pudesse responder, o meu telefone vibrou com uma mensagem de texto recebida. O nome de Scott apareceu na tela com uma prévia que fez o meu estômago se apertar. Coloquei Diana em espera e abri a mensagem que redefiniria a minha compreensão do nosso casamento. Pare de fazer drama, você não vai ao casamento do Frank. Vamos ficar com o dinheiro, já que você ofereceu como um presente. Vamos discutir isso quando você se acalmar. A crueldade casual me tirou o fôlego. 15 anos de casamento reduzidos a uma mensagem de texto que me tratava como uma criança inconveniente, cuja birra exigia um gerenciamento paciente. O tom condescendente revelou como Scott realmente me via. Não como a sua esposa empresária, cujo sucesso financiava o nosso estilo de vida, mas como uma mulher emocional cuja raiva legítima representava mera histeria que precisava de correção. A frase, quando você se acalmar, carregava um veneno particular.
Scott estava desconsiderando preventivamente qualquer resposta que eu pudesse ter como uma emoção feminina irracional, em vez de uma indignação justificada por uma traição calculada. Ele havia orquestrado a minha humilhação enquanto roubava o meu dinheiro, e então enquadrava a minha reação esperada como um drama irrazoável que adultos racionais deveriam ignorar. Senhora Lacerda, a senhora ainda está aí? A voz de Diana me puxou de volta para a ligação que havia se tornado secundária à revelação da mensagem de texto. Sim, desculpe, por favor, continue. Eu queria perguntar diretamente se a senhora consente com esses arranjos. Os nossos contratos padrão incluem cláusulas que protegem os contribuintes financeiros de mudanças não autorizadas na coordenação de eventos. E, francamente, esta situação parece violar diversas diretrizes éticas da indústria. A preocupação profissional da cerimonialista destacou o quão completamente Scott havia subestimado a minha perspicácia nos negócios e as minhas relações na indústria. Ele havia assumido que poderia manipular prestadores de serviços que, em última análise, respondiam a mim, desconsiderando a possibilidade de que a sua esposa pudesse comandar respeito suficiente para expor os seus esquemas. Diana, eu preciso te perguntar algo diretamente. Essa decisão foi apresentada a você como vinda tanto do meu marido quanto de mim mesma, ou Scott indicou que estava agindo unilateralmente? A pausa que se seguiu confirmou as minhas suspeitas. O Sr. Lacerda apresentou isso como uma decisão familiar mútua para evitar possíveis conflitos durante a celebração. Ele nos garantiu que a senhora havia concordado em manter o apoio financeiro enquanto se afastava da participação ativa. Scott havia mentido para os prestadores de serviços de casamento sobre o meu consentimento, enquanto simultaneamente roubava o meu dinheiro e apagava da minha presença. A natureza sistemática da sua decepção revelava um planejamento que se estendia muito além da raiva impulsiva ou da pressão familiar. Esta foi uma traição calculada, executada com a eficiência de uma transação comercial. No entanto, continuou Diana, ele parecia não estar familiarizado com os nossos procedimentos padrão e fez várias perguntas que sugeriam que ele não estava totalmente informado sobre o escopo dos serviços que o seu financiamento cobre. Isso levantou suspeitas para a nossa equipe. O meu telefone vibrou novamente com outra mensagem de Scott. Teresa ligou chorando sobre problemas com fornecedores. Conserte essa bagunça que você criou. Frank não precisa ter o casamento dele arruinado porque você não consegue lidar com decisões de família como uma adulta. A acusação de vítima atingiu novas profundidades de manipulação. Scott agora estava me posicionando como a responsável pelo caos criado pela sua própria traição, enquanto caracterizava o seu roubo e humilhação como decisões de família que pessoas razoáveis deveriam aceitar sem reclamar. O descarte casual dele das preocupações dos fornecedores como problemas que eu tinha criado revelou uma completa desconexão da realidade do que ele havia tentado. Senhora Lacerda, eu preciso informar que vários outros fornecedores entraram em contato com o nosso escritório com preocupações semelhantes sobre instruções conflitantes, disse Diana, a voz dela se tornando mais tensa. O buffet Cachoeira Dourada recebeu uma ligação solicitando mudanças no cardápio sem consultar o contribuinte financeiro. O Resort Floresta Verde foi instruído a modificar os arranjos de acomodação dos hóspedes enquanto mantinha a mesma estrutura de faturamento. A conspiração se estendia muito além da traição inicial de Scott. Ele havia entrado em contato com cada fornecedor associado ao casamento de Frank, apagando sistematicamente o meu envolvimento enquanto preservava as minhas obrigações financeiras. A audácia de coordenar uma decepção tão extensa enquanto caracterizava as minhas objeções como drama revelou um nível de manipulação que eu nunca havia suspeitado que ele fosse capaz de alcançar. Há mais algo que a senhora deveria saber. Diana continuou hesitantemente. O Sr. Lacerda mencionou que essas mudanças eram necessárias por causa da sua tendência à instabilidade emocional durante eventos familiares. Ele sugeriu que a sua presença poderia criar situações desconfortáveis para outros convidados. Scott havia assassinado o meu caráter para justificar a minha exclusão, pintando-me como uma mulher instável, cujos problemas emocionais exigiam gerenciamento familiar.
O homem que se beneficiou do meu sucesso nos negócios por 15 anos, agora me retratava como mentalmente inapta para comparecer a reuniões sociais, criando uma narrativa que posicionava a minha exclusão como protetora, em vez de punitiva. O meu reflexo na janela do escritório mostrava uma mulher cuja compostura profissional estava começando a se fragmentar sob o peso de uma traição sistemática. As minhas mãos tremiam enquanto eu revisava os contratos de casamento espalhados pela minha mesa. A minha voz engasgava ligeiramente ao responder às perguntas de Diana, e os meus olhos carregavam uma fragilidade que 15 anos de negociações de negócios bem-sucedidas nunca haviam produzido. O império que eu havia construído como armadura contra as crueldades do mundo, de repente parecia sem sentido, quando as pessoas em quem eu mais confiava tinham casualmente decidido que eu era descartável. Todas as minhas conquistas profissionais não significavam nada se a minha própria família pudesse orquestrar a minha humilhação com uma eficiência tão casual. Pela primeira vez em décadas, senti a minha identidade profissional, cuidadosamente construída, começar a desmoronar, deixando-me exposta a emoções que eu havia aprendido a gerenciar através do sucesso e do controle. O telefone tocou mal 30 minutos depois de eu ter encerrado a ligação com Diana. O nome de Teresa piscou no meu visor, e eu quase recusei a chamada antes que a curiosidade sobre as justificativas dela superasse o meu instinto de evitar mais dor. Teresa, graças a Deus você atendeu. A voz dela carregava um tremor que eu nunca havia ouvido antes, mais aguda e ofegante, como se ela tivesse estado correndo ou chorando. Eu preciso explicar o que aconteceu. Houve um terrível mal-entendido. Houve? Eu mantive o meu tom neutro, embora o meu coração batesse contra as minhas costelas com a esperança desesperada de que talvez esse pesadelo tivesse alguma explicação razoável que eu não havia considerado. Olha, nós estávamos tentando te proteger. Scott explicou o quão estressada você tem estado com o trabalho, como as reuniões de família têm sido esmagadoras ultimamente. Nós pensamos que se nós mesmos cuidássemos dos detalhes do casamento, você poderia simplesmente relaxar e aproveitar a celebração sem toda a pressão do planejamento. A explicação soava ensaiada, cada palavra cuidadosamente escolhida para reestruturar a traição como benevolência. Teresa falava com a fluência praticada de alguém que havia passado um tempo considerável elaborando essa narrativa, provavelmente com a orientação de Scott e possivelmente a contribuição de outros membros da família. Teresa, eu fui desconvidada do casamento completamente. Como isso se qualifica como me proteger da pressão do planejamento? Bem, essa parte ficou complicada. A voz dela vacilou ligeiramente, a primeira rachadura no seu roteiro preparado. Havia algumas dinâmicas familiares em jogo que nós pensamos que poderiam criar tensão. Você sabe como esses eventos podem ficar emocionais, e nós queríamos manter tudo focado na felicidade de Frank e Sarah. Os eufemismos continuaram a se acumular como barreiras defensivas. Dinâmicas familiares substituiu a verdade da exclusão coordenada deles. Emocional caracterizou a minha reação esperada ao roubo e humilhação como uma histeria feminina irrazoável. A felicidade de Frank e Sarah posicionou a minha presença como de alguma forma ameaçadora à alegria do casal, em vez de reconhecer que a celebração deles só existia por causa da minha generosidade. Mas nós absolutamente queremos que você saiba o quão gratos nós estamos pela sua contribuição, Teresa se apressou a dizer, sentindo o ceticismo do meu silêncio. Esse dinheiro vai tornar o casamento dos sonhos deles possível, e nós nunca esqueceremos a sua generosidade. A referência casual a ficarem com os meus 40 mil reais, enquanto me excluíam da celebração, revelou a audácia impressionante da posição deles. Eles genuinamente acreditavam que podiam roubar o meu dinheiro, apagar a minha presença e manter a minha gratidão através de expressões ocas de apreço. Teresa? De quem foi a ideia de me remover da lista de convidados? Outra pausa, mais longa desta vez. Foi uma decisão de família. Todos nós conversamos sobre isso e concordamos que essa abordagem seria a melhor para todos os envolvidos. Eles tinham tido reuniões de família sobre a minha exclusão. Múltiplas conversas onde os parentes de Scott sentaram para discutir se a mulher que financiava a celebração deles merecia comparecer.
A natureza sistemática dessa traição cortou mais fundo do que qualquer crueldade espontânea poderia ter alcançado, incluindo Frank. Frank quer o que for melhor para a harmonia familiar. Ele é grato pelo seu apoio e não quer que nenhum conflito ofusque o dia especial dele. O silêncio de Frank se tornou uma traição em si mesmo. Horas tinham se passado desde que os fornecedores de casamento entraram em contato com ele sobre o caos em torno da celebração dele. No entanto, ele não havia ligado para expressar preocupação, confusão ou gratidão. O homem cujo casamento eu havia financiado completamente agora se escondia atrás de porta-vozes da família em vez de abordar a situação diretamente. Quando Frank finalmente ligou, 20 minutos depois que a conversa com Teresa terminou, o tom dele carregava a obrigação cansada de alguém que estava completando uma tarefa desagradável, em vez da emoção genuína de alguém cujos sonhos tinham sido tornados possíveis pela generosidade da família. Teresa, eu queria te agradecer pessoalmente pela sua incrível generosidade com as despesas do casamento. As palavras dele soavam formais, quase roteirizadas. O seu apoio significa tudo para Sarah e para mim, e nós queremos que você saiba o quanto nós apreciamos o seu entendimento sobre a situação da lista de convidados. O meu entendimento? A frase escapou antes que eu pudesse moderar a minha resposta. Frank, eu descobri sobre a minha exclusão do seu casamento através de ligações de fornecedores. O que exatamente eu deveria entender? Bem, a família achou que seria melhor manter as coisas menores, mais íntimas. Você sabe como esses eventos podem ficar complicados quando há muitas personalidades envolvidas. Frank estava usando a mesma linguagem eufemística que Teresa havia empregado, referindo-se à minha presença como um problema de personalidade, em vez de reconhecer a traição calculada da família dele. O homem que Zoe havia considerado um amigo genuíno foi revelado como alguém que carecia da coragem para defender a decência básica quando a pressão familiar aumentava. Frank, eu financiei o seu casamento inteiro. Essa realidade entra no seu entendimento sobre decisões de lista de convidados adequadas? O riso desconfortável dele revelou tudo sobre a sua estrutura moral. Teresa, você ofereceu esse dinheiro como um presente. Nós estamos incrivelmente gratos, mas presentes não vêm com amarras, certo? O homem cuja carreira de arquiteto foi construída sobre a integridade estrutural não conseguiu reconhecer a base ética que sustentava a sua própria celebração de casamento. Ele havia transformado a minha generosidade anônima em um golpe de sorte livre de obrigações que o absolveu de qualquer responsabilidade para com a benfeitora. A chegada de Scott em casa naquela noite trouxe a confirmação final de quão completamente as minhas relações familiares haviam se desintegrado. Em vez de desculpas ou explicações, ele entrou na nossa cozinha com a defensiva agressiva de alguém que acreditava que a sua posição era moralmente justificada. Eu espero que você esteja satisfeita com o caos que você criou, ele disse, largando a sua pasta com uma força incomum e me encarando com ressentimento. Teresa passou a tarde chorando porque os fornecedores estão fazendo perguntas inapropriadas sobre decisões de família. A acusação de vítima atingiu alturas impressionantes. Scott estava me posicionando como a responsável pela confusão dos fornecedores, criada por suas próprias instruções enganosas, enquanto caracterizava as perguntas profissionais sobre arranjos financeiros irregulares como perguntas inapropriadas. Você orquestrou a minha exclusão do casamento de Frank enquanto ficou com o meu dinheiro, Scott. O caos foi criado pela sua traição, não pela minha reação a ela. Traição? A voz dele subiu com indignação genuína. Eu estava tentando evitar um drama familiar e proteger o dia especial de Frank. O seu sucesso te tornou arrogante, Teresa. Você acha que financiar algo te dá o direito de controlar tudo sobre isso. A acusação revelou o ressentimento mais profundo que provavelmente havia apodrecido ao longo do nosso casamento. Scott havia observado as minhas conquistas nos negócios com amargura crescente, interpretando o meu sucesso como arrogância, em vez de reconhecer a dedicação e a inteligência que construíram a Lacerda Hospitalidade. Esta exclusão do casamento não era sobre a harmonia familiar, mas sobre diminuir uma esposa cujas conquistas ameaçavam o seu ego. 15 anos apoiando a sua carreira, financiando o nosso estilo de vida e aceitando o tratamento condescendente da sua família. E você acha que eu sou a arrogante? Tá vendo? É exatamente o tipo de reação emocional que nós estávamos tentando evitar no casamento.
Frank não precisa ter a celebração dele arruinada pela sua necessidade de ser o centro das atenções. Scott estava reescrevendo a história do nosso casamento em tempo real, transformando anos do meu apoio e aceitação silenciosos em um comportamento de busca por atenção que justificava a traição coordenada da família dele. O homem que se beneficiou diariamente do meu sucesso agora me pintava como uma narcisista, cuja presença arruinaria celebrações financiadas pela sua própria generosidade. Naquela noite, deitada na nossa cama king size, enquanto Scott dormia pacificamente ao meu lado, eu enfrentei a solidão devastadora que segue a traição daqueles em quem mais confiamos. O silêncio se estendeu entre nós como um oceano cheio de 15 anos de memórias compartilhadas que agora pareciam enganos elaborados. O meu império nos negócios, a minha independência financeira, a minha reputação de integridade em toda a indústria hoteleira. Nenhuma dessas conquistas importava quando confrontada com o reconhecimento vazio de que a minha própria família havia planejado secretamente a minha exclusão enquanto dependia da minha generosidade contínua. Eu tinha passado 15 anos construindo pontes para pessoas que estavam secretamente se preparando para queimá-las no momento em que eu me tornasse inconveniente em vez de útil. A escuridão do nosso quarto ecoou com conversas que eu nunca teria novamente. Reuniões de família onde eu nunca me sentiria bem-vinda. E o reconhecimento de que o amor que eu acreditava ser incondicional era, na verdade, contingente à minha invisibilidade contínua e à acessibilidade financeira. Amanhã não trouxe alívio para a devastação emocional da noite anterior. Eu acordei para descobrir que Scott já tinha ido embora, tendo saído mais cedo do que o normal, sem explicação ou despedida. O vazio da nossa cozinha parecia diferente agora. Carregado com o conhecimento de que o homem com quem eu havia compartilhado o café por 15 anos me via como um obstáculo a ser gerenciado, em vez de uma parceira a ser respeitada. O meu telefone mostrava 3 chamadas perdidas da mãe de Scott, Marcella, junto com um correio de voz que carregava o tom cuidadosamente modulado que ela reservava para crises familiares que exigiam intervenção diplomática. Eu coloquei o café no meu copo favorito, aquele que Scott tinha me dado no nosso 5º aniversário, e me preparei para o que seria, sem dúvida, outro exercício de controle de danos familiares. Teresa, querida, eu espero que você entenda que as situações familiares podem se tornar bastante complicadas. A voz gravada de Marcella fluiu com uma suavidade praticada. Scott mencionou que havia algumas preocupações sobre os arranjos do casamento, e eu queria que você soubesse que todos nós apreciamos a sua generosa contribuição. Talvez o melhor seria simplesmente deixar o passado para trás e focar na felicidade de Frank. As frases cuidadosamente escolhidas revelaram quão completamente Scott havia instruído a sua família sobre como conter a minha reação à traição deles. Marcella falava como se estivesse testemunhando um pequeno desentendimento entre crianças, em vez de abordar o roubo sistemático e a humilhação orquestrada pelo filho dela. A sugestão dela de deixar o passado para trás posicionou a minha indignação legítima como uma mágoa, mesquinha que adultos maduros deveriam abandonar em prol da harmonia familiar. A irmã de Scott, Jennifer, ligou em menos de 1 hora. A abordagem dela era ligeiramente diferente, mas igualmente manipuladora na sua suposição subjacente de que a minha reação era desproporcional à ofensa cometida. Teresa, eu sei que as dinâmicas familiares podem ser realmente desafiadoras às vezes. Jennifer começou com a simpatia condescendente que ela geralmente reservava para discutir parentes difíceis. Scott explicou que havia algumas tensões em torno do planejamento do casamento e, honestamente, esses grandes eventos tendem a tirar o pior de todos. Talvez isso seja, na verdade, uma bênção disfarçada que te permite evitar todo aquele estresse do casamento. A reestruturação continuou com uma audácia impressionante. Jennifer estava caracterizando a minha exclusão do casamento de Frank como uma fuga afortunada de obrigações desagradáveis, em vez de reconhecer a traição de confiança e o roubo de dinheiro que realmente ocorreram. O tom dela sugeria que pessoas razoáveis se sentiriam gratas por serem poupadas do fardo de comparecer às celebrações que elas mesmas tinham financiado. Você sabe como essas ocasiões podem ficar emocionais, especialmente quando há muitas personalidades fortes envolvidas. Ela continuou.
a voz dela carregando a implicação sutil de que eu representava uma dessas personalidades problemáticas que exigiam gerenciamento. Frank e Sarah só querem que o dia deles seja perfeito, e às vezes isso significa fazer escolhas difíceis sobre a dinâmica dos convidados. Cada membro da família que ligou empregou variações da mesma estratégia. A minha exclusão se tornou proteção contra o estresse. A minha contribuição financeira se tornou um presente generoso que não deveria exigir nenhuma consideração recíproca. A minha raiva se tornou uma instabilidade emocional que pessoas razoáveis deveriam ignorar em prol da harmonia familiar. A sofisticação da resposta coordenada deles revelou um extenso planejamento e consulta entre os parentes de Scott. A ligação mais perturbadora veio da própria Sarah, a noiva de Frank, que demonstrou um nível de manipulação calculada que sugeria um talento natural em vez de um comportamento treinado. A voz dela carregava precisamente a mistura certa de inocência e gratidão para desviar a responsabilidade, enquanto mantinha uma negação plausível sobre o papel dela na conspiração. Teresa, eu queria te agradecer pessoalmente por ser tão compreensiva sobre os arranjos do casamento. Sarah começou com um calor perfeitamente modulado. Eu sei que esses eventos familiares podem ficar complicados, e a sua disposição em priorizar a felicidade de Frank sobre quaisquer preocupações pessoais realmente mostra que tipo de pessoa você é. A performance foi impecável. Sarah conseguiu me agradecer por entender decisões às quais eu nunca havia consentido, enquanto posicionava a minha exclusão como evidência do meu caráter nobre, em vez de reconhecer a traição que realmente havia ocorrido. Ela falava como se eu tivesse me retirado voluntariamente da celebração, em vez de ser sistematicamente apagada por uma conspiração familiar. Frank está tão grato pela sua generosidade com as despesas do casamento. Ela continuou, o tom dela carregando peso emocional suficiente para parecer genuíno, sem reconhecer as implicações éticas de aceitar dinheiro de alguém que eles haviam excluído. Ele continua dizendo o quão sortudos nós somos por ter membros da família que se importam mais com a nossa felicidade do que com o próprio reconhecimento. A indireta sutil sobre a minha suposta necessidade de reconhecimento revelou quão completamente Scott havia instruído a sua futura cunhada sobre as minhas falhas de caráter. Sarah estava implicando que a minha objeção ao roubo e à humilhação decorria de uma vaidade ferida, em vez de uma indignação legítima por uma traição. Ela havia transformado a minha generosidade anônima em evidência de um comportamento de busca por atenção que justificava a exclusão coordenada deles. Em contraste com a traição familiar, as minhas relações de negócio provaram o seu valor através de profissionalismo e lealdade inabaláveis. A minha assistente passou horas investigando discretamente as conexões com os fornecedores, mapeando a rede de empresas que, em última análise, se rastreava de volta às várias participações da Lacerda Hospitalidade. A minha equipe jurídica revisou as obrigações contratuais com a meticulosidade que eu esperava de profissionais que entendiam que as suas reputações dependiam de um serviço competente. A resposta mais reveladora foi de Marcos Tim, o meu parceiro de negócios mais próximo, e o homem que me ajudou a estruturar algumas das aquisições mais complexas da Lacerda Hospitalidade. Quando eu expliquei a situação durante a nossa ligação agendada regularmente, a reação dele não carregou nenhuma das ambiguidades diplomáticas que caracterizaram as respostas da minha família. Teresa, isso é um comportamento completamente inaceitável, disse Marcos sem hesitar. Eu não me importo com quais dinâmicas familiares estiveram envolvidas. Você não pega o dinheiro de alguém e então a exclui do evento. Isso é fraude, pura e simplesmente. A clareza moral e direta dele destacou a estrutura ética distorcida que a minha família havia adotado para justificar as suas ações. As pessoas que eu pagava por serviços profissionais demonstraram mais integridade e lealdade do que parentes de sangue que haviam se beneficiado da minha generosidade por anos. Você considerou que isso pode ser estratégico, em vez de apenas cruel. Marcos continuou, a sua perspicácia nos negócios, cortando a confusão emocional que a traição familiar cria. Excluir você, enquanto mantém o seu financiamento, envia uma mensagem muito específica sobre o seu lugar na hierarquia deles.
Você é valiosa por causa dos seus recursos, mas não é digna de inclusão nas celebrações. A análise dele iluminou o que eu estava lutando para entender. Isso não era uma crueldade aleatória ou um drama familiar impulsivo, mas uma degradação calculada, projetada para estabelecer limites permanentes. Eles estavam me ensinando que eu podia financiar a felicidade deles, mas nunca deveria esperar participar dela. A sofisticação da manipulação emocional deles revelou anos de ressentimento e planejamento que eu nunca havia reconhecido. O padrão se tornou mais claro à medida que outros membros da família entravam em contato comigo ao longo da semana. Cada conversa seguia o mesmo roteiro. A minha exclusão se tornou proteção. O meu financiamento se tornou um presente generoso que não exigia nenhuma consideração recíproca. A minha raiva se tornou uma instabilidade emocional, que pessoas razoáveis deveriam ignorar em prol da harmonia familiar. Todos eles sabiam sobre o plano. Os pais de Scott, os irmãos dele, até mesmo parentes distantes, que raramente se envolviam em assuntos de família, tinham sido consultados sobre a minha exclusão enquanto o meu financiamento era preservado. A família estendida inteira tinha participado da decisão de que eu era descartável, de que as minhas contribuições eram bem-vindas, enquanto a minha presença era problemática. A realização se acomodou sobre mim como água fria. Eu havia passado 15 anos acreditando que estava construindo relacionamentos com pessoas que valorizavam a minha presença na vida delas. Em vez disso, eu havia cultivado dependências entre pessoas que me viam como um recurso conveniente a ser gerenciado e manipulado de acordo com as necessidades deles. A rede de decepção se estendia muito além da traição impulsiva de Scott. Isso era uma exclusão sistemática, coordenada por uma família inteira que havia decidido que o meu dinheiro era bem-vindo, enquanto a minha companhia não era. A revelação da traição sistemática da família exigiu uma resposta que correspondesse à sua crueldade calculada. Eu passei aquela noite no meu escritório em casa, cercada por 15 anos de documentos de aquisição, registros corporativos e registros de subsidiárias que contavam a história da expansão da Lacerda Hospitalidade pelo sudeste do Brasil. A minha equipe jurídica trabalhou remotamente durante a noite, mapeando conexões que eu nunca havia considerado na sua totalidade. O que emergiu da nossa investigação transformou a minha compreensão do poder que eu havia acumulado inconscientemente. O cerimonial Flor do Cerrado operava sob a égide das soluções de eventos do Sudeste, que eu havia adquirido há 3 anos durante o processo de falência deles. O espaço Mirante das Pedras, o local que Frank e Sarah haviam selecionado por suas vistas deslumbrantes da serra, pertencia à minha divisão de hospitalidade através de uma holding que gerenciava 12 propriedades semelhantes. O buffet Cachoeira Dourada respondia à Lacerda. Hospitalidade, através de uma estrutura de subsidiária tão complexa que até mesmo pessoas de dentro da indústria raramente rastreavam a propriedade final. Mais significativamente, o Resort Floresta Verde, onde todos os 60 convidados do casamento tinham confirmado reservas, representava a joia da coroa do meu portfólio de hotéis, uma propriedade que eu havia comprado e reformado para se tornar um dos destinos de luxo mais procurados de São Paulo. Cada prestador de serviço, cada fornecedor, cada aspecto da celebração de Frank se conectava diretamente a empresas que eu controlava através de aquisições estratégicas que tinham parecido rotineiras na época, mas agora se revelavam como instrumentos de uma influência sem precedentes. A família, que havia menosprezado o meu negócio como o pequeno negócio de buffet de Teresa, tinha inconscientemente construído toda a sua celebração de casamento sobre a base do meu império corporativo. Eles tinham insultado e excluído a mulher que literalmente era dona de cada componente da celebração dos sonhos deles. A minha ligação para Diana na manhã seguinte carregava uma autoridade que eu nunca havia exercido com uma precisão tão focada. Quando eu me identifiquei como a proprietária final do cerimonial Flor do Cerrado, o silêncio que se seguiu se estendeu o suficiente para eu ouvir a respiração dela ofegante e o som de papéis sendo embaralhados freneticamente na mesa dela. Senhora Lacerda, eu não tinha ideia.
A voz dela carregava a atenção particular que vem de perceber que você tem operado sob suposições completamente falsas sobre a dinâmica do poder. A estrutura corporativa é tão complexa e o seu marido nunca mencionou. O meu marido não tem nenhum envolvimento nas operações de negócio da Lacerda Hospitalidade. Eu a interrompi com a precisão fria que havia construído o meu império através de negociações hostis. Ele também demonstrou uma tendência preocupante em distorcer tanto a sua autoridade quanto o meu consentimento em relação a assuntos financeiros de família. A compostura profissional de Diana começou a desmoronar à medida que as implicações da situação dela se tornavam claras. Ela havia aceitado instruções de um homem que não possuía autoridade sobre empresas que ele não era dono, enquanto desconsiderava as preocupações da mulher que controlava cada aspecto da infraestrutura do casamento. As tentativas gaguejantes dela de salvar a situação se mostraram inúteis, porque o dano já havia sido feito através da participação dela na decepção de Scott. Eu preciso que você entenda algo muito claramente, Diana. Quando o meu marido entrou em contato com você para me excluir do casamento dos Costa Rezende, enquanto preservava as minhas contribuições financeiras, ele estava excedendo qualquer autoridade que ele jamais possuiu. Essas instruções violaram tanto os nossos acordos profissionais quanto a ética básica dos negócios. Senhora Lacerda, se eu soubesse sobre a estrutura de propriedade, eu nunca teria aceitado essas instruções. Os nossos procedimentos padrão exigem autorização das partes interessadas primárias para quaisquer mudanças significativas na coordenação de eventos. O desespero dela destacou o quão completamente Scott havia subestimado a minha perspicácia nos negócios e as minhas relações na indústria. Ele havia assumido que poderia manipular prestadores de serviços que, em última análise, respondiam a mim, desconsiderando a possibilidade de que a sua esposa silenciosa pudesse comandar respeito e lealdade em todo o setor hoteleiro. Diana, eu quero que você entre em contato com cada fornecedor associado ao casamento dos Costa Rezende e os informe de que os serviços deles não são mais necessários. Todos os contratos devem ser encerrados imediatamente e todas as reservas devem ser canceladas. O silêncio que se seguiu carregou o peso de uma mulher que estava percebendo que estava testemunhando o desmantelamento sistemático de meses de planejamento cuidadoso. Senhora Lacerda, a senhora tem certeza sobre essa decisão? O casamento está agendado para o próximo mês, e encontrar serviços de substituição será praticamente impossível com tão pouca antecedência. Estou completamente certa. A minha família tomou uma decisão de negócio de me excluir enquanto retinha o meu financiamento. Agora, eles aprenderão o que acontece quando você trai alguém que controla a infraestrutura inteira da indústria da qual você depende. O processo de cancelamento se desenrolou com precisão cirúrgica. Nas horas seguintes, cada fornecedor recebeu um aviso oficial de que os serviços deles não eram mais necessários para a celebração dos Costa Rezende. Cada contrato foi legalmente encerrado de acordo com as cláusulas que a minha equipe jurídica havia elaborado anos antes para proteger os interesses da Lacerda Hospitalidade. Cada reserva de hotel foi cancelada. Cada arranjo de buffet foi dissolvido e cada reserva de espaço de eventos foi eliminada do sistema. Eu não agi por impulso emocional ou desejo de vingança mesquinha. Esta foi a resposta calculada que construiu o meu império através de pensamento estratégico e consequências para aqueles que violavam relacionamentos de negócio. Frank e Sarah haviam feito a escolha de participar da minha humilhação enquanto se beneficiavam da minha generosidade. Agora, eles descobririam que escolhas carregam consequências, especialmente quando você escolhe trair alguém que controla a infraestrutura da qual os seus sonhos dependem. O poder que eu exercia neste momento parecia diferente de qualquer coisa que eu havia experimentado durante 15 anos de casamento. Por décadas, eu havia aceitado o tratamento condescendente da família de Scott, financiado as várias necessidades e desejos deles, enquanto permanecia invisível e priorizado o conforto deles em detrimento do meu próprio reconhecimento e respeito. Eu havia desempenhado o papel da familiar silenciosa e complacente, enquanto construía um império que ofuscava a compreensão deles.
Mas agora, pela primeira vez no meu casamento, eu senti a pura embriaguez de exercer o poder sem desculpas ou restrições. A família que havia casualmente me descartado enquanto ficava com o meu dinheiro estava prestes a aprender que a mulher silenciosa que eles haviam subestimado tinha todas as cartas neste jogo em particular. Anos de aceitar um reconhecimento mínimo enquanto fornecia o máximo de apoio. De repente, parecia uma paciência estratégica, em vez de um autossacrifício virtuoso. A minha assistente entrou no meu escritório com atualizações sobre o processo de cancelamento. A expressão dela carregava mistura de eficiência profissional e preocupação pessoal que caracterizava a nossa relação de trabalho. Senhora Lacerda, todas as notificações dos fornecedores foram concluídas. Várias empresas solicitaram confirmação dessas instruções, dadas as circunstâncias incomuns e o curto prazo. Diga a eles que a decisão da Lacerda Hospitalidade é final e não negociável. Qualquer fornecedor que não possa aceitar essas instruções deve revisar as suas obrigações contratuais em relação às diretrizes da empresa-mãe. A cascata de consequências começaria em poucas horas. Frank e Sarah receberiam ligações de fornecedores confusos, explicando que os serviços deles não estavam mais disponíveis. As reservas de hotel desapareceriam do sistema. Os arranjos de buffet seriam dissolvidos. E a reserva do espaço de eventos, que parecia segura, evaporaria sem explicação. A celebração que eles tinham planejado por meses se desintegraria em uma única tarde, porque eles tinham escolhido trair a mulher que, sem eles saberem, controlava cada componente da infraestrutura do casamento deles. Essa revelação transformou a minha compreensão de relacionamentos, poder e autoestima de maneiras que 15 anos de operações de negócios bem-sucedidas nunca haviam alcançado. Eu tinha passado décadas acreditando que a generosidade silenciosa e a acomodação paciente representavam virtude, que financiar os sonhos dos outros enquanto permanecia invisível demonstrava caráter e lealdade familiar. Em vez disso, eu agora reconhecia esses comportamentos como padrões permissivos que tinham ensinado a minha família a tomar as minhas contribuições como certas enquanto me tratavam como descartável. A mulher silenciosa, que todos eles haviam subestimado, estava finalmente jogando no seu nível de capacidade real. E o jogo havia mudado fundamentalmente de maneiras que eles ainda não podiam compreender, mas logo experimentariam diretamente. As consequências começaram a se desenrolar em poucas horas, caindo em cascata pela rede de planejamento de casamentos como dominós, caindo em uma sequência precisamente calculada. O telefone do meu escritório tocou primeiro com o número de Teresa, e eu o deixei tocar 3 vezes antes de atender, saboreando a antecipação da confusão e do pânico crescente dela. Teresa, algo terrível está acontecendo. A voz dela carregava um tremor que eu nunca havia ouvido antes, mais agudo e ofegante, com o tipo de desespero que acompanha o ato de assistir a planos cuidadosamente construídos se desintegrarem em tempo real. Cada um dos fornecedores ligou para cancelar os serviços. O espaço, o buffet, as reservas de hotel, tudo se foi. Eu mantive a compostura profissional enquanto notava a deliciosa ironia de que ela estava ligando para a mulher que eles tinham excluído para pedir ajuda com problemas criados por essa mesma exclusão. Isso parece extremamente preocupante, Teresa. Os fornecedores deram alguma explicação para esses cancelamentos? Todos eles alegam que é devido a mudanças na política corporativa ou diretrizes da empresa-mãe, mas nada disso faz sentido. Nós assinamos contratos meses atrás, pagamos os sinais, confirmamos tudo várias vezes. Como eles podem simplesmente cancelar sem aviso? A perplexidade dela era completa e satisfatória. Teresa não tinha ideia de que a mulher que ela havia ajudado a trair controlava cada fornecedor que ela estava tentando desesperadamente reter. As lágrimas na voz dela, que uma vez me moveram a escrever cheques generosos, agora soavam como a justiça sendo servida com precisão matemática. Você tentou entrar em contato com fornecedores alternativos? Eu perguntei com um tom prestativo que eu sempre havia empregado durante crises familiares, embora desta vez a minha assistência se mostrasse notavelmente limitada. Essa é a parte impossível. Todos os espaços decentes na área de São Paulo, de repente, estão totalmente reservados. Cada buffet de qualidade afirma que não tem disponibilidade.
Cada hotel para o qual ligamos não mostra nenhuma vaga para as nossas datas. É como se a indústria inteira tivesse se coordenado para nos isolar. A precisão da avaliação dela era notável. A indústria de fato havia se coordenado para isolá-los, embora ela permanecesse alheia à identidade do coordenador. Os meus 15 anos de aquisições estratégicas haviam criado uma rede tão abrangente que encontrar alternativas exigiria olhar para além dos padrões de qualidade que Frank e Sarah haviam originalmente estabelecido para a celebração deles. Eu tenho ligado por 6 horas seguidas, Teresa continuou, a voz dela quebrando com exaustão e frustração. Eu até tentei fornecedores em Campinas e na região serrana, mas ou eles estão reservados ou não estão dispostos a se deslocar para essa nossa data. Eu não entendo o que está acontecendo. A ligação de Frank veio 20 minutos depois. O treinamento de arquiteto dele evidente na abordagem metódica para a resolução de problemas, embora a lógica dele se mostrasse inútil contra a realidade do meu domínio de mercado. Diferente do apelo emocional de Teresa, Frank tentou analisar a situação com um distanciamento profissional que gradualmente desmoronou à medida que o escopo do desastre se tornava aparente. Teresa, eu preciso te perguntar algo diretamente. Frank começou com o tom medido que ele usava para consultas com clientes. Você tem alguma ideia do porquê cada fornecedor associado ao nosso casamento de repente cancelaria os seus serviços no mesmo dia? Isso realmente parece uma coincidência incomum, eu respondi, mantendo a persona de familiar prestativa que havia me servido bem por 15 anos. Você considerou se alguém com uma influência significativa na indústria poderia ter razões para essas ações? A pausa que se seguiu se estendeu o suficiente para eu ouvi-lo processando as implicações da minha sugestão. Frank era inteligente o suficiente para reconhecer que cancelamentos tão coordenados exigiam um poder e uma organização substanciais, embora ele ainda não tivesse conectado esses requisitos à sua cunhada silenciosa, que supostamente administrava um pequeno negócio de buffet. Você está sugerindo que alguém está sabotando deliberadamente o nosso casamento? A voz dele carregava um alarme crescente à medida que a possibilidade de interferência intencional substituía a sua suposição inicial de coincidência infeliz. Quem teria tanto a motivação quanto a capacidade de coordenar algo assim? Eu não gostaria de especular sobre motivações, eu disse com cuidado. Mas a parte da capacidade é interessante. Esse nível de coordenação exigiria alguém com extensas conexões em toda a indústria hoteleira. Alguém cuja influência se estende por múltiplas categorias de fornecedores. O silêncio de Frank sugeriu que ele estava começando a entender que o casamento dele havia sido alvo de alguém com recursos e alcance muito além do drama familiar comum. O homem que projetava edifícios estava finalmente compreendendo que a celebração dele havia sido sistematicamente demolida por um arquiteto de consequências que ele nunca se preocupou em reconhecer. A resposta de Scott se mostrou muito menos analítica e infinitamente mais reveladora sobre o seu verdadeiro caráter, quando confrontado com situações além do seu controle. As ligações dele começaram com a autoridade condescendente que ele sempre havia empregado quando as minhas atividades de negócio incomodavam os planos da família dele. Mas o tom dele mudou rapidamente à medida que ele percebeu que as suas táticas usuais se mostrariam inadequadas para essa crise. Teresa, você precisa consertar essa bagunça imediatamente, Scott ordenou durante a primeira ligação dele, a voz dele carregando a suposição de que eu naturalmente priorizaria a resolução de problemas criados pela sua traição. Frank está em modo de pânico total, e Teresa não para de chorar há horas. Qualquer jogo que você esteja jogando precisa parar agora mesmo. A caracterização casual das consequências sistemáticas como jogos revelou o quão completamente Scott subestimou tanto a situação quanto a minha reação à sua humilhação orquestrada. Ele genuinamente acreditava que a reação da sua esposa ao roubo e à traição representava um comportamento infantil que adultos razoáveis deveriam ignorar, em vez de reconhecê-la como o exercício calculado de um poder legítimo.
Eu não estou jogando nenhum jogo, Scott. Eu estou simplesmente permitindo que as consequências naturais se desenrolem, quando as pessoas fazem escolhas sobre trair membros da família que foram generosos com elas. Consequências naturais. A voz dele subiu com indignação genuína. Você está destruindo o casamento de Frank por despeito, porque os seus sentimentos foram feridos. Isso é exatamente o tipo de instabilidade emocional que nós estávamos tentando evitar, mantendo você longe da celebração. A acusação de vítima atingiu alturas impressionantes, enquanto Scott transformava o seu roubo e a sua traição em evidência dos meus problemas de saúde mental. Ele havia orquestrado a minha exclusão enquanto roubava o meu dinheiro, e então caracterizava a minha resposta como prova de que a sua decisão original era justificada. A lógica circular teria sido impressionante se não fosse tão moralmente falida. Scott, você me excluiu de um casamento que eu financiei completamente enquanto ficou com os meus 40 mil reais. Se você pode explicar como isso representa um comportamento familiar razoável, eu estou disposta a ouvir. Você ofereceu esse dinheiro como um presente, Teresa. Presentes não vêm com amarras, e eles não te dão o direito de controlar as celebrações de outras pessoas. O seu sucesso te fez pensar que você pode comprar o seu caminho para situações onde você não é bem-vinda. A acusação revelou ressentimentos que provavelmente haviam apodrecido ao longo do nosso casamento. Scott via as minhas conquistas nos negócios como arrogância, em vez de reconhecer a dedicação e a inteligência que construíram a Lacerda, hospitalidade do nada para um império regional. Esta crise do casamento não era sobre harmonia familiar, mas sobre diminuir uma esposa cujo sucesso ameaçava o seu ego e desafiava as suas suposições sobre a dinâmica de poder doméstico. Em 48 horas, a notícia começou a se espalhar pela comunidade hoteleira de São Paulo de que Teresa Lacerda estava exercendo o escopo total da sua considerável influência. Os fornecedores, que me trataram com profissionalismo de rotina, de repente entenderam que eles estavam lidando com a realeza da indústria, cuja atitude discreta havia mascarado um controle de mercado sem precedentes. Os concorrentes que haviam subestimado a La Lacerda Hospitalidade começaram a reavaliar a sua posição no mercado e as suas estratégias de relacionamento com alguém que eles não tinham percebido que era uma grande força. A minha assistente atendeu às ligações de colegas da indústria que buscavam entender as implicações dos cancelamentos dos Costa Resende para suas próprias relações de negócio. Gerentes de hotel que haviam aceitado solicitações de reserva de rotina agora reconheceram que eles estavam lidando com a proprietária de propriedades concorrentes. Empresas de buffet que viam a Lacerda Hospitalidade como apenas mais uma empresa regional, de repente entenderam que estavam operando em mercados dominados por uma concorrente cuja influência eles nunca haviam reconhecido. A mulher silenciosa, que havia preferido a generosidade anônima, estava revelando o verdadeiro escopo do seu império. E a indústria hoteleira inteira no Sudeste estava percebendo um poder que eles nunca se preocuparam em reconhecer ou respeitar. A minha reputação estava se transformando de empresária de sucesso para força da natureza. E o reconhecimento parecia inebriante, após décadas de aceitar a invisibilidade, tanto em relacionamentos profissionais quanto pessoais. O caos em torno do casamento de Frank representou apenas o começo das consequências, que reformatariam como todos os envolvidos entendiam o poder, a lealdade e o custo de trair alguém cuja influência se estendia muito além da compreensão deles. Os sussurros da indústria atingiram o seu clímax no final da semana, criando a atmosfera perfeita para o que eu havia planejado como o ato final deste drama familiar. Eu agendei a reunião para amanhã de segunda-feira na sede da Lacerda Hospitalidade, enviando convites formais para Scott, Frank, Sarah, Teresa e ambos os pares de pais através da minha assistente, com a precisão clínica de uma intimação corporativa. A sala de conferências no 32º andar tinha sido escolhida especificamente pela sua atmosfera intimidadora. Janelas do chão ao teto ofereciam vistas panorâmicas do centro de São Paulo, enquanto as paredes exibiam prêmios da indústria. Certificados de aquisição e obras de arte originais que juntas representavam mais riqueza do que os ganhos anuais combinados da minha família.
A mesa de conferência, feita de uma única peça de madeira de lei e cercada por cadeiras de couro que custavam mais do que o aluguel mensal da maioria das pessoas, serviu como o palco perfeito para revelações que reformatariam cada relacionamento na sala. Eles chegaram separadamente, mas em poucos minutos um do outro, os rostos deles carregando as expressões chocadas de pessoas cuja compreensão da realidade tinha sido fundamentalmente alterada ao longo das semanas anteriores. Scott entrou primeiro, a sua postura confiante usual, substituída pela postura incerta de um homem que havia descoberto que a sua esposa silenciosa controlava forças além da sua compreensão. A sua tez pálida e o leve tremor nas mãos revelaram o quão completamente as revelações recentes tinham abalado as suas suposições sobre a dinâmica de poder doméstica. Frank e Sarah vieram em seguida, ambos vestindo a neutralidade cuidadosa de pessoas que tentavam navegar por uma crise que eles ainda não entendiam completamente. O treinamento de arquiteto de Frank era evidente em como ele estudava a sala de conferências, notando detalhes que falavam de riqueza e influência que ele nunca havia associado à sua cunhada. Sarah manteve a fachada composta que ela havia aperfeiçoado nos últimos dias, embora os olhos arregalados dela traíssem um reconhecimento crescente de que ela estava entrando no domínio de alguém cujo poder se estendia muito além das relações familiares. Teresa entrou por último com os 2 pares de pais, o rosto dela mostrando a exaustão de alguém que havia passado dias tentando freneticamente reconstruir uma celebração que havia se desintegrado da noite para o dia. A mulher que havia participado da minha traição agora confrontava a realidade de que a sua busca por fornecedores alternativos havia sido inútil, porque a mulher que ela havia ajudado a excluir controlava a infraestrutura que ela precisava desesperadamente. Eu me posicionei na cabeceira da mesa de conferências, usando um terno azul marinho Armani, e a confiança que vem de ter todas as cartas em um jogo onde os outros jogadores ainda estavam aprendendo as regras. A luz da manhã que entrava pelas janelas criava sombras dramáticas em toda a sala, enquanto destacava os prêmios e o reconhecimento que documentavam a ascensão da Lacerda Hospitalidade ao domínio regional. Obrigada a todos por virem. Eu comecei com o tom profissional que eu reservava para negociações de alto risco. Eu acredito que temos vários assuntos importantes para discutir a respeito dos eventos recentes e das implicações deles para as nossas relações familiares. O silêncio que se seguiu foi profundo e satisfatório. Essas eram as mesmas pessoas que tinham falado por cima de mim em mesas de jantar por anos, desconsiderando as minhas opiniões de negócio, enquanto celebravam conquistas que empalideciam ao lado das minhas próprias realizações. Agora, eles sentavam na minha sala de conferências, cercados por evidências tangíveis de uma influência que eles nunca se preocuparam em reconhecer, finalmente entendendo que a familiar silenciosa detinha o poder absoluto sobre a situação imediata deles. Frank quebrou a defesa coordenada da família com palavras que me surpreenderam pela sua franqueza e aparente sinceridade. Ele se levantou lentamente, olhou-me diretamente nos olhos e falou com a voz firme que eu me lembrava dos nossos melhores momentos em família antes que essa crise tivesse revelado o verdadeiro caráter de todos. Teresa, eu quero pedir desculpas não apenas por mim, mas por todos nós. O que nós fizemos foi completamente indesculpável. O reconhecimento dele carregava um remorso genuíno, em vez do arrependimento estratégico que eu esperava de alguém cujo casamento havia sido sistematicamente desmantelado. Eu deveria ter questionado a decisão de te excluir enquanto ficávamos com a sua contribuição financeira. Eu deveria ter reconhecido que nenhuma harmonia familiar poderia justificar tratar você com tanto desrespeito. A disposição dele em aceitar a responsabilidade enquanto Scott continuava mantendo um silêncio defensivo revelou um caráter que havia sido escondido sob a lealdade familiar e a pressão social. A coragem moral de Frank, neste momento, plantou a primeira semente de uma possível redenção, embora o perdão permanecesse uma consideração distante, em vez de uma possibilidade imediata. Frank, o seu pedido de desculpas é notado, eu respondi com uma neutralidade cuidadosa. No entanto, pedidos de desculpas não abordam a natureza sistemática do que ocorreu ou a decepção coordenada na qual múltiplos membros da família participaram.
Scott finalmente encontrou a sua voz, embora as palavras dele carregassem a urgência desesperada de alguém cuja visão de mundo estava desmoronando sob o peso das evidências e das consequências. Teresa, você tem que entender que nós estávamos tentando evitar um drama familiar. A exclusão nunca foi uma ofensa. Ela foi feita para proteger todos de situações desconfortáveis. Proteger todos de situações desconfortáveis, roubando o meu dinheiro e orquestrando a minha humilhação? Eu perguntei com a precisão calma que havia me servido em inúmeros confrontos de negócio. Scott, por favor, me explique como roubo e traição se qualificam como medidas protetoras. As tentativas dele de minimizar a traição e racionalizar a exclusão se tornaram cada vez mais desesperadas, à medida que ele percebeu que as suas táticas usuais de condescendência se provariam inadequadas neste ambiente. Quando ele finalmente entendeu que a sua esposa controlava não apenas as finanças pessoais deles, mas toda uma indústria regional, a sua raiva defensiva se transformou em uma negociação que revelou a profundidade da sua dependência de sistemas que ele nunca se preocupou em entender. Você tem razão, a execução foi falha, Scott admitiu com visível relutância, mas as intenções eram boas. Nós podemos consertar essa situação se todos nós apenas nos afastarmos das reações emocionais e nos concentrarmos na união familiar. A caracterização casual das consequências calculadas como reações emocionais demonstrou o quão completamente Scott subestimou tanto a situação quanto a minha reação à sua traição orquestrada. Ele genuinamente acreditava que o exercício de poder legítimo da sua esposa representava uma histeria que pessoas razoáveis deveriam ignorar, em vez de reconhecê-lo como o resultado natural de escolhas que carregavam consequências significativas. A situação já foi consertada, Scott. O casamento do seu irmão foi cancelado porque a família, que planejou a minha exclusão, descobriu que eles não tinham alternativas quando eu retirei o meu apoio. As reações emocionais que você menciona são a resposta natural a descobrir que ações carregam consequências. Eu me levantei e caminhei até as janelas com vista para o centro de São Paulo, permitindo que o silêncio enfatizasse a autoridade que a minha posição e o ambiente representavam. A cidade se estendia abaixo de nós, grande parte da infraestrutura hoteleira dela controlada, sem que eles soubessem, pela mulher que a família de Scott havia menosprezado como alguém que tocava um pequeno negócio de buffet. No entanto, eu estou preparada para oferecer termos de resolução que permitirão a Frank e Sarah prosseguirem com a celebração deles, embora sob condições que reflitam a nova realidade das nossas relações familiares. A sala prendeu a sua respiração coletiva enquanto eu delineava os requisitos que reformatariam cada suposição que eles haviam mantido sobre poder, respeito e responsabilidade dentro da nossa estrutura familiar estendida. Os termos não eram pontos de partida para a negociação, mas condições inegociáveis que refletiam o custo de trair alguém cuja influência se estendia muito além da compreensão deles. R$75 mil a serem pagos antecipadamente para cobrir todas as despesas do casamento. Pedidos de desculpas formais e por escrito de Scott, Teresa e ambos os pares de pais, reconhecendo que o tratamento de vocês foi inaceitável e violou os padrões básicos de lealdade familiar. Reconhecimento público durante a recepção do casamento sobre o que quase destruiu esta celebração e por que esses eventos ocorreram. O requisito financeiro representava quase o dobro do custo original do casamento, enquanto o reconhecimento público garantiria que cada convidado entendesse as consequências de trair membros da família, cuja generosidade havia sido tomada como certa por anos. Esses termos são finais e não negociáveis. Vocês têm 48 horas para decidir se Frank e Sarah terão o casamento deles sob estas condições, ou se eles estarão explicando para 60 convidados por que não há celebração alguma. O prazo de 48 horas passou com a aceitação de Frank entregue através de uma carta formal que chegou à Lacerda Hospitalidade precisamente no final do horário comercial, na quarta-feira. A caligrafia dele carregava a precisão cuidadosa de um arquiteto que entendia que algumas estruturas exigem uma reconstrução completa, em vez de reparos simples. Os R$75 mil apareceram na minha conta comercial na manhã seguinte.
acompanhados por pedidos de desculpas por escrito de cada membro da família, que variaram do reconhecimento genuinamente arrependido de Frank à admissão relutante de Scott sobre o erro de julgamento. 4 semanas depois, eu estava no salão principal do Lacerda Mirante Lodge, supervisionando os preparativos finais para o que havia se transformado da visão original de Frank e Sarah para algo inteiramente diferente, mas inegavelmente bonito. O espaço de eventos representava uma das propriedades menores da Lacerda Hospitalidade, aninhada contra as colinas, com vistas panorâmicas da montanha que criavam uma magnificência natural que nenhuma quantia de dinheiro poderia comprar ou replicar. O número de convidados foi reduzido de 60 para 40, forçando o foco em relacionamentos genuínos, em vez de performance social e obrigação. Cada convite tinha sido cuidadosamente revisado para garantir que apenas pessoas que realmente importavam para Frank e Sarah testemunhariam a união deles. A eliminação de convidados periféricos e conhecidos criou uma intimidade que a celebração original nunca teria alcançado, apesar do seu maior custo e planejamento elaborado. Cada detalhe refletia a minha visão estética, em vez da exibição ostentosa que Frank e Sarah tinham inicialmente imaginado. A simplicidade elegante substituiu o excesso vistoso que eles tinham originalmente planejado, com flores silvestres do cerrado arranjadas em arranjos discretos que complementavam em vez de competirem com a paisagem natural. O orçamento reduzido, paradoxalmente, produziu uma celebração mais sofisticada que enfatizava o significado do compromisso que estava sendo feito, em vez da riqueza que estava sendo exibida. A minha assistente se aproximou com as confirmações finais dos fornecedores, cada documento com as assinaturas de prestadores de serviços que agora entendiam que eles estavam trabalhando diretamente para a Lacerda Hospitalidade, em vez de através de cerimonialistas intermediários. A mudança no comportamento deles havia sido notável de se observar. Fornecedores que me trataram com profissionalismo de rotina agora forneciam a deferência tipicamente reservada para líderes da indústria, cuja influência poderia fazer ou destruir negócios regionais. Senhora Lacerda, a equipe do buffet confirmou todos os ajustes finais no cardápio e o fotógrafo entende que a senhora irá revisar todas as imagens antes do lançamento. A minha assistente relatou com a eficiência que eu esperava de uma equipe que reconhecia que eles trabalhavam para alguém cujo poder se estendia muito além do que a maioria dos clientes poderia exercer. A transformação em como a comunidade hoteleira de São Paulo me via havia sido profunda e gratificante. A notícia tinha se espalhado por toda a indústria sobre a magnata silenciosa que havia quase cancelado um casamento de família por causa de uma traição. Com a história crescendo em detalhes dramáticos através de cada recontagem, os concorrentes que haviam subestimado a Lacerda Hospitalidade agora me abordavam com o respeito cuidadoso reservado para forças da natureza que podiam reformatar as condições de mercado através de decisões únicas. O incidente havia elevado a minha reputação profissional de empresária de sucesso para a lenda da indústria. Embora o custo em relações familiares permanecesse a ser determinado, a minha disposição em exercer o poder quando traída havia enviado mensagens claras por toda a comunidade sobre as consequências de desafiar Teresa Lacerda, seja em negociações de negócios ou em relacionamentos pessoais. Durante o coquetel, eu observei Frank se movendo pela pequena reunião com um alívio visível, em vez do estresse que havia caracterizado o comportamento dele durante o processo de planejamento original. A contagem reduzida de convidados permitiu que ele se envolvesse de forma significativa com cada pessoa presente, em vez de desempenhar obrigações sociais para conhecidos que compareciam às celebrações principalmente por oportunidades de networking. Sarah parecia genuinamente radiante em um vestido mais simples que se adequava ao local íntimo melhor do que o vestido elaborado que ela havia originalmente selecionado. A mulher que havia mantido uma negação plausível durante a crise agora se portava com a gratidão cuidadosa de alguém que entendia que o casamento dela só existia por causa de um perdão que ela não tinha necessariamente conquistado, mas precisava desesperadamente. Quando Frank se levantou para se dirigir à reunião durante o jantar, as palavras dele carregavam um peso que transcendia os discursos típicos de recepção de casamento.
O homem que havia encontrado coragem moral para reconhecer um erro continuou demonstrando um crescimento de caráter que o distinguia dos membros da família que permaneciam focados em minimizar a sua responsabilidade. Antes que Sarah e eu troquemos os nossos votos, eu quero reconhecer alguém cuja generosidade e perdão tornaram esta celebração possível, apesar das sérias falhas da nossa família. Frank começou, a voz dele carregando uma emoção genuína, em vez de uma gratidão ensaiada. Teresa Lacerda não apenas financiou o nosso casamento. Ela preservou a integridade da nossa família quando nós mesmos a tínhamos abandonado. A disposição dela em reconstruir o que nós tínhamos destruído, através do nosso egoísmo e traição, representa um caráter que todos nós deveríamos aspirar a imitar. O aplauso que se seguiu foi contido e genuíno, em vez do reconhecimento polido ao qual eu tinha me acostumado em eventos familiares. Até mesmo convidados que não tinham tido acesso à história completa entenderam que algo significativo havia ocorrido. Que a mulher que estava sendo reconhecida havia demonstrado uma graça extraordinária sob circunstâncias que teriam justificado consequências muito mais duras. Frank continuou com um reconhecimento específico do meu sacrifício e caráter que representou uma vindicação pública que eu nunca havia exigido, mas sempre mereci. Teresa nos ensinou que a força real não é sobre dominar os outros, mas sobre usar o poder de forma responsável quando os outros falham em demonstrar o respeito e a decência básicos. Sarah se levantou, os olhos dela brilhando com uma emoção que parecia genuína, em vez de estratégica. A noiva que construiria o seu casamento sobre a base do meu perdão finalmente parecia entender a gravidade do que a família dela quase havia destruído, através da traição calculada deles. Eu quero pedir desculpas publicamente pelo tratamento da nossa família a Teresa, disse Sarah, a voz dela carregando peso emocional suficiente para sugerir um aprendizado autêntico, em vez de um arrependimento encenado. Nós respondemos a uma generosidade extraordinária com desrespeito e traição. Nós aceitamos o dinheiro dela enquanto a excluímos, o que representa uma falha moral que eu me lembrarei pelo resto da minha vida. A admissão dela da responsabilidade da família na frente dos convidados do casamento criou o reconhecimento público de um erro que pedidos de desculpas privados nunca poderiam ter alcançado. A mulher que havia mantido uma neutralidade cuidadosa durante a crise estava finalmente reconhecendo a falência ética da exclusão coordenada deles enquanto aceitavam meu financiamento. Teresa não apenas salvou o nosso casamento, Sarah continuou, com lágrimas agora visíveis no rosto dela. Ela nos ensinou sobre como tratar as pessoas com a dignidade que elas merecem, independentemente de se elas podem nos beneficiar. Eu espero que o nosso casamento demonstre o tipo de integridade e lealdade que ela mostrou à nossa família, apesar de ter todas as razões para nos abandonar completamente. À medida que a noite avançava, eu me peguei genuinamente aproveitando a celebração pela primeira vez em minha memória recente. A reunião íntima permitiu conversas significativas, em vez de interações sociais superficiais, enquanto com o conhecimento de que cada detalhe existia nos meus termos, criou uma satisfação que a mera presença nunca poderia ter proporcionado. Scott permaneceu notavelmente quieto durante toda a noite. A sua personalidade dominante usual, substituída pelo comportamento cuidadoso de alguém que havia aprendido que as suas suposições sobre a dinâmica de poder familiar exigiam uma revisão fundamental. O homem que havia menosprezado as minhas conquistas por 15 anos agora se movia através da minha celebração reconstruída com o reconhecimento de que a sua esposa controlava forças que ele nunca se preocupou em entender ou respeitar. O pôr do sol na montanha criou um pano de fundo natural para a primeira dança de Frank e Sarah, pintando o céu do cerrado em cores que nenhum decorador poderia replicar ou melhorar. A celebração foi bonita, elegante e significativa de maneiras que os planos originais deles nunca teriam alcançado. Apesar de custar quase o dobro e exigir um reconhecimento público das falhas da família, que seriam lembradas muito tempo depois que a dança terminasse. O sol mal era visível através das janelas da nossa cozinha quando Scott apareceu na manhã seguinte. Ele carregava um caro buquê de rosas brancas e vestia a expressão cansada de um homem que havia passado a noite ensaiando pedidos de desculpas. A roupa formal do casamento ainda estava amassada,
parecendo uma noite de insônia, e os olhos dele carregavam a exaustão particular que vem de finalmente entender a magnitude das consequências que você não tinha previsto. Teresa, nós precisamos conversar sobre nós, sobre o que vem em seguida. A voz dele carregava a modulação cuidadosa de alguém que havia praticado essas palavras repetidamente, embora o desespero subjacente permanecesse impossível de disfarçar. Eu sei que eu cometi erros graves, mas nós estivemos juntos por 15 anos. Essa história tem que contar para algo em como nós seguimos a partir desta situação. Eu continuei a preparar o meu café da manhã com a mesma precisão metódica que eu havia empregado durante todo o nosso casamento, medindo a água e o pó com a atenção aos detalhes que havia construído a lacerda hospitalidade do nada para um império regional. A rotina familiar proporcionou estabilidade enquanto eu processava a experiência surreal do meu marido, implorando por perdão na cozinha, onde nós tínhamos compartilhado milhares de momentos comuns ao longo da última década e meia. 15 anos, eu repeti, testando o peso dessas palavras contra a realidade do que havia ocorrido. 15 anos durante os quais você se beneficiou do meu sucesso enquanto tratava as minhas conquistas como atividades de passatempo insignificantes. 15 anos aceitando o tratamento condescendente da sua família enquanto eu financiava as várias necessidades e desejos deles. 15 anos que culminaram em você roubando o meu dinheiro enquanto orquestrava uma minha humilhação pública. Scott colocou as rosas na nossa bancada de granito com os movimentos cuidadosos de alguém que entendia que gestos grandiosos se mostrariam inadequados para o dano que ele havia infligido. Eu entendo que você está com raiva, e você tem todo o direito de ficar chateada com a forma como a situação do casamento foi tratada. Mas, Teresa, nós podemos superar isso. Aconselhamento conjugal, o que você precisar. Nós construímos uma vida juntos que importa mais do que qualquer único erro. A caracterização da traição sistemática como um único erro revelou o quão completamente Scott continuava a subestimar tanto a situação quanto a minha reação à sua crueldade orquestrada. Ele genuinamente acreditava que a sua decisão de me excluir enquanto roubava o meu dinheiro representava um erro de julgamento, em vez de uma revelação fundamental sobre o seu caráter e a sua compreensão do nosso casamento. Scott, você não cometeu um erro. Você tomou uma decisão calculada para me humilhar enquanto preservava o acesso aos meus recursos financeiros. Isso representa quem você é quando você acredita que as consequências permanecerão gerenciáveis. Através da janela da cozinha, eu podia ver o meu Range Rover na garagem, já carregado com tudo com o que eu considerava essencial do nosso casamento de 15 anos. O processo de embalagem havia sido surpreendentemente simples, exigindo apenas 2 horas para coletar as posses que tinham um significado emocional genuíno. Necessidades práticas, documentos importantes e itens sentimentais cabiam facilmente no bagageiro do veículo de luxo, ilustrando o quão pouco da nossa existência compartilhada realmente pertencia a mim, em qualquer nível significativo. O ato físico de embalar havia revelado o distanciamento emocional que eu havia desenvolvido inconscientemente ao longo de anos de aceitar um reconhecimento mínimo, enquanto fornecia o máximo de apoio. 15 anos de casamento reduzidos a itens que enchiam um único veículo, com o restante representando aquisições compartilhadas que nunca realmente pareceram como lar. Você arrumou o carro, Scott observou, a voz dele carregando o reconhecimento vazio de alguém que finalmente entendeu que as palavras se provariam insuficientes para resolver o dano que ele havia criado. Teresa, por favor, não tome nenhuma decisão permanente enquanto as emoções estão à flor da pele. Nós podemos reconstruir a confiança se você nos der a oportunidade de superar isso juntos. O meu telefone vibrou contra a bancada com uma mensagem recebida de Frank, e eu a abri para encontrar uma foto da noite anterior, mostrando ele e Sarah cortando o bolo do casamento. Ambos os rostos irradiavam uma felicidade genuína, apesar das circunstâncias reduzidas e do reconhecimento público das falhas familiares que precederam a celebração deles. Abaixo da imagem, Frank havia escrito uma mensagem que carregava mais peso emocional do que qualquer um dos pedidos de desculpas cuidadosamente elaborados de Scott. Obrigado por ser a base que tornou essa alegria possível. O seu perdão nos ensinou sobre a força e o caráter reais.
Nós nunca esqueceremos o que você fez por nós ou as lições que você ensinou à nossa família sobre como tratar as pessoas com o respeito que elas merecem. O contraste entre o crescimento de caráter contínuo de Frank e o foco de Scott em minimizar a sua responsabilidade ilustrou a diferença fundamental entre pessoas que aprendem com as consequências e aquelas que simplesmente as suportam. Enquanto Frank transformou a sua experiência em uma ação positiva que beneficiaria as gerações futuras, Scott permaneceu focado em minimizar a sua responsabilidade, enquanto buscava a restauração dos privilégios que ele havia perdido através da traição. Frank enviou uma mensagem de agradecimento, eu disse, mostrando a Scott a tela do telefone. Ele continua a reconhecer o que ocorreu e expressou gratidão genuína pelo perdão que ele recebeu. Talvez você considere se a abordagem dele oferece lições sobre responsabilidade e crescimento. Scott olhou para a mensagem com uma irritação visível. A situação de Frank era diferente. Ele não era responsável pelas decisões da família sobre os arranjos dos convidados. Eu estava tentando evitar o drama e proteger todos de situações desconfortáveis que teriam arruinado o dia especial dele. A recusa persistente em reconhecer o roubo e a traição que realmente tinham ocorrido revelou o quão completamente Scott permanecia comprometido com a sua narrativa original, apesar das evidências esmagadoras da sua falência moral. Ele continuou a caracterizar a minha exclusão como prevenção de drama, em vez de reconhecê-la como uma humilhação sistemática, coordenada com crueldade casual. Scott, você roubou R$40 mil de mim enquanto orquestrava a minha humilhação pública. Nenhuma quantidade de racionalização transforma essa realidade em proteção familiar ou prevenção de drama. Eu peguei as chaves do meu carro da bancada onde eu as tinha colocado na noite anterior, sentindo o peso da decisão final que vem com decisões que não podem ser revertidas ou reconsideradas. A cozinha, que havia sediado 15 anos de refeições compartilhadas, conversas matinais e momentos silenciosos de intimidade conjugal, agora parecia um museu de experiências que pertenciam a pessoas que nós não éramos mais. Para onde você vai? Scott perguntou. Embora o tom dele sugerisse que ele já entendia que a sua janela para salvar o nosso casamento havia se fechado enquanto ele continuava a dar desculpas, em vez de aceitar a responsabilidade. Para longe de você, para longe da sua família, para longe de relacionamentos onde as minhas contribuições são valorizadas, enquanto a minha presença é considerada problemática. Eu me movi em direção à porta que levava para a garagem, onde o meu Range Rover embalado esperava para me levar em direção a um futuro que não incluía pessoas que confundiam generosidade com fraqueza. Teresa, por favor, não faça nada irreversível enquanto você ainda está processando o que aconteceu. Nós podemos superar isso se você der ao nosso casamento a chance que ele merece, após 15 anos juntos. Por trás de mim, a voz de Scott carregava o desespero de alguém que finalmente havia compreendido o que ele estava perdendo, embora os seus apelos permanecessem focados nas suas próprias perdas, em vez do dano que ele havia infligido através da sua traição. As chamadas dele ecoaram pela cozinha com uma urgência crescente, à medida que ele percebeu que as palavras sozinhas se provariam insuficientes para reparar a confiança que havia sido sistematicamente destruída através de uma decepção calculada. Mas eu não olhei para trás, porque eu havia passado 15 anos olhando para trás, dando desculpas para um comportamento que deveria ter sido inaceitável, aceitando um reconhecimento mínimo de pessoas que deveriam ter celebrado as minhas contribuições para a vida delas. A porta da garagem se abriu com precisão mecânica, revelando a luz do sol da manhã que iluminava o caminho para um futuro onde o meu valor não seria determinado por pessoas que afirmavam me amar enquanto me tratavam como descartável. A decisão final daquele momento representou não apenas o fim de um casamento, mas a conclusão de um capítulo, onde eu tinha aceitado ser subvalorizada por pessoas que deveriam ter valorizado o que eu trazia para os relacionamentos delas. O motor do Range Rover ronronou para a vida enquanto eu saía da garagem que havia enquadrado 15 anos de rotinas domésticas compartilhadas, deixando para trás a silhueta de Scott na janela da cozinha e o peso das expectativas que tinham definido o meu casamento desde o seu início. 3 meses depois, a Lacerda Hospitalidade ocupava um novo edifício sede em Barueri. A sua fachada de vidro, refletindo a luz do sol do cerrado,
enquanto abrigava as operações expandidas que se seguiram à minha emergência como uma força reconhecida na indústria. O drama do casamento havia transformado a minha reputação profissional de maneiras que as campanhas de marketing tradicionais nunca teriam alcançado, atraindo clientes que queriam se associar a alguém cuja influência se estendia além dos relacionamentos de negócio típicos. A história havia evoluído através de inúmeras recontagens em toda a comunidade hoteleira do Sudeste, tornando-se uma lenda da indústria sobre a magnata silenciosa que havia quase cancelado um casamento de família por causa de uma traição. Cada versão enfatizava detalhes diferentes, mas a narrativa central permanecia consistente. Teresa Lacerda comandava recursos e exercia uma influência que a maioria dos profissionais da indústria nunca havia reconhecido. E a sua disposição em exercer esse poder quando traída enviou sinais claros sobre as consequências de desafiar alguém cuja atitude discreta mascarava capacidades sem precedentes. Novos clientes abordavam a Lacerda Hospitalidade não apenas por serviços de planejamento de eventos, mas por associação com alguém que havia demonstrado que o respeito e a lealdade eram requisitos inegociáveis, em vez de sugestões. Executivos corporativos que tinham construído as suas carreiras sobre a dinâmica do poder entenderam o significado do que tinha ocorrido, reconhecendo que o meu desmantelamento e reconstrução sistemáticos do casamento de Frank representavam um pensamento estratégico que se traduzia diretamente em uma perspicácia de negócio que eles queriam para apoiar os seus próprios eventos importantes. A minha assistente entrou no meu novo escritório de canto com a correspondência da tarde, incluindo outra mensagem de Frank, que demonstrou o crescimento de caráter contínuo que ele havia mantido desde o dia do casamento dele. As comunicações dele tinham evoluído de um agradecimento para uma amizade genuína baseada em respeito mútuo, em vez de obrigação familiar ou dependência financeira. Teresa, eu queria te dar uma notícia que eu acho que vai te interessar. A última mensagem dele dizia: Sara e eu decidimos estabelecer um fundo de bolsas de estudo anual para estudantes de gestão hoteleira, financiado através de uma porcentagem dos lucros da minha firma de arquitetura. Nós aprendemos com você que o sucesso traz a responsabilidade de apoiar os outros, e nós queremos honrar essa lição de uma maneira significativa. O contraste entre o desenvolvimento moral contínuo de Frank e as tentativas cada vez mais desesperadas de Scott de reconciliação ilustrava a diferença fundamental entre pessoas que aprendem com as consequências e aquelas que simplesmente as suportam. Enquanto Frank transformou a sua experiência em uma ação positiva que beneficiaria as gerações futuras, Scott permaneceu focado em minimizar a sua responsabilidade enquanto buscava a restauração de privilégios que ele havia perdido através da traição. O meu advogado de divórcio havia relatado a última proposta de acordo de Scott naquela manhã, mais uma em uma série de ofertas cada vez mais generosas que revelavam a sua compreensão crescente do que ele havia perdido através da sua crueldade calculada. O homem que havia menosprezado as minhas conquistas por 15 anos agora se oferecia para aceitar um apoio financeiro mínimo em troca de preservar alguma conexão com o estilo de vida que o meu sucesso havia proporcionado. Morar sozinha na minha nova residência em Barueri inicialmente desafiou as suposições que eu havia mantido sobre a solidão e a companhia ao longo da minha vida adulta. O silêncio que eu havia temido que seria avassalador, em vez disso, forneceu espaço para reflexão e tomada de decisão que havia sido impossível durante anos de acomodar as necessidades e expectativas de outras pessoas. As minhas casas, os meus negócios e os meus relacionamentos agora refletiam os padrões que eu estabelecia, em vez dos compromissos que eu aceitava para manter a harmonia familiar. A paz, que veio de ser cercada por pessoas que não podiam me menosprezar casualmente ou me trair, se mostrou mais satisfatória do que a companhia que eu havia compartilhado com indivíduos que tratavam as minhas contribuições como direitos em vez de presentes. 15 anos de aceitar um reconhecimento mínimo enquanto fornecia o máximo de apoio tinham terminado, substituídos por uma solidão que honrava o meu valor, em vez de diminuí-lo através da acomodação constante de pessoas que confundiam generosidade com fraqueza. A noite trouxe outro ritual que eu havia desenvolvido desde que deixei Scott: revisar o portfólio em expansão da Lacerda Hospitalidade enquanto apreciava um vinho da minha coleção particular na tranquilidade do meu escritório em casa.
Os números continuavam a refletir um crescimento que excedia as projeções, impulsionado em parte pela reputação aprimorada que o drama familiar tinha inadvertidamente criado em toda a indústria. O interfone anunciou uma ligação de Marcos Tim, o meu parceiro de negócios, que havia se tornado uma das poucas pessoas cujo conselho eu buscava em assuntos que se estendiam além das preocupações profissionais. A perspectiva dele sobre a situação do casamento havia se provado inestimável durante semanas em que as emoções familiares ameaçavam ofuscar o julgamento de negócio. Teresa, eu queria te dar uma atualização sobre algo interessante. Marcos começou com o entusiasmo que ele reservava para desenvolvimentos de negócios particularmente satisfatórios. 3 dos nossos principais concorrentes me abordaram sobre possíveis parcerias ou aquisições. Aparentemente, a sua demonstração de controle de mercado durante a situação do casamento os fez reconsiderar as suas posições estratégicas em relação à Lacerda Hospitalidade. O cenário competitivo havia mudado em resposta às revelações sobre a minha participação real no mercado e a disposição em exercer essa influência quando as circunstâncias justificavam uma ação decisiva. As empresas que antes viam a Lacerda Hospitalidade como apenas mais uma empresa regional, agora entendiam que estavam operando em mercados dominados por alguém cuja abordagem discreta havia mascarado uma consolidação sem precedentes dos recursos da indústria. Mais significativamente, Marcos continuou, 2 grandes redes de hotéis entraram em contato conosco sobre contratos de gerenciamento para suas propriedades no Sudeste. Eles mencionaram especificamente que queriam trabalhar com alguém que demonstrasse o tipo de pensamento estratégico e liderança decisiva que você mostrou durante a sua crise familiar. A transformação de empresária de sucesso para a lenda da indústria continuou a gerar oportunidades que validavam decisões que eu havia tomado durante o período mais difícil da minha vida pessoal. O drama familiar que quase havia destruído os relacionamentos, em vez disso, fortaleceu a minha posição profissional de maneiras que as estratégias de negócio tradicionais nunca poderiam ter alcançado. À medida que os meses passavam, a história do casamento de Frank e Sarah se tornou uma lenda familiar. Embora diferentes ouvintes extraíssem diferentes lições da experiência. Alguns membros da família aprenderam sobre os perigos de subestimar a força silenciosa e a importância de tratar as pessoas com respeito, independentemente da posição delas nas hierarquias sociais. Outros descobriram que as ações carregam consequências, mesmo quando essas consequências são adiadas por anos de acomodação paciente. Alguns parentes reconheceram que a minha transformação de recurso financeiro familiar, invisível, para a matriarca reconhecida, representava justiça em vez de vingança. O resultado natural de pessoas finalmente enxergando claramente o que sempre foi verdade sobre a dinâmica do poder que elas tinham escolhido ignorar ou subestimar. A imperatriz silenciosa sempre existiu dentro do império, em expansão da Lacerda Hospitalidade e dos meus relacionamentos profissionais cuidadosamente construídos. Ela simplesmente havia exigido as circunstâncias certas para emergir de trás da persona complacente que eu tinha mantido durante décadas, priorizando a harmonia familiar em detrimento do reconhecimento pessoal. Essas circunstâncias tinham chegado através da traição de Scott e da crueldade coordenada da família dele, criando o catalisador necessário para que os relacionamentos e as reputações se alinhassem com realidades que tinham sido cuidadosamente escondidas atrás da generosidade silenciosa e do apoio paciente a pessoas que nunca mereceram tanta consideração. O pôr do sol do cerrado pintou as janelas do meu escritório com cores que o dinheiro não podia comprar, enquanto iluminava um futuro que finalmente refletia as minhas capacidades reais, em vez das expectativas limitadas dos outros sobre o que a mulher silenciosa poderia alcançar quando ela parou de aceitar menos do que merecia. Gostou da minha história e de qual cidade está ouvindo? Vamos nos encontrar nos comentários. Se você gostou da história, pode me apoiar enviando um super thanks para que eu possa continuar trazendo mais histórias como essa. Já te agradeço muito pelo apoio. Estou esperando seus comentários sobre a história. No vídeo, você pode ver 2 novas histórias de vida que eu recomendo de coração.
Tem muito mais no meu canal, não esquece de se inscrever. Até a próxima história de vida, com carinho e respeito.